Vamos abrir a Bíblia lá em Jó. Jó 42, versículo 12. Jó 42, versículo 12, todo mundo achou? Está mais ou menos no meio da Bíblia, antes de Salmos. Jó 42, 12, todo mundo achou? Então vamos ler. Fala assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 junta de bois e 1.000 jumentas. É isso. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta tarde. Obrigado, Senhor, porque para nós é um privilégio estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorarmos, para Te servirmos, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, e que a Tua palavra, ela flua aqui, Deus, e que os nossos corações sejam como aquela terra, Pai, que está sedenta, Senhor, pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Eu queria começar perguntando para você, como foi seu ano, como eu já perguntei? Seu ano foi bom? Seu ano não foi? Quantas metas você traçou para esse ano que você conseguiu atingir e quantas metas que você não conseguiu atingir? Eu vou até pedir um favor, se... Quem está aí? O Guto? Guto, você pode acender a luz? Tem alguém que tem alguma meta que traçou para esse ano que fale, essa meta eu tracei e eu consegui atingir? Alguém? Aqui. Ah, fala. Eu queria muito ter uma vida que estuda a Bíblia todos os dias. Eu queria bastante e, graças a Deus, eu consegui. Que legal. Muito bom, né? E alguém que queira dar um exemplo aí de alguma meta que traçou para esse ano que não conseguiu cumprir? Ah, eu tracei essa meta e esse ano não foi. Alguém? Agora que vocês viram que eu vou levar o microfone, ninguém vai se candidatar, né? Vai, algum corajoso aí? Aqui, beleza. Manda lá, Otávio. Queria que o Palmeiras ganhasse o Mundial, mas não deu. Queria o quê? Queria que o Palmeiras ganhasse o Mundial, mas... Você sabe que eu vou te falar que eu estava com tudo programado para eu ir lá para Abu Dhabi para assistir a final do Palmeiras lá, mas perdemos, né? Mas é isso, algumas metas a gente consegue cumprir, outras metas a gente não consegue cumprir, mas a verdade é que todo final de ano, isso é uma coisa eu gosto muito de fazer. E eu imagino que a maioria das pessoas faça, traçar metas para o próximo ano. Quais são as metas que você traçou para esse ano? E as que você conseguiu alcançar, por que você conseguiu alcançar? E as que você não conseguiu, por que você não conseguiu alcançar? E às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente também se pergunta, mas por que aquela pessoa consegue alcançar todas as metas que ele traça? Por que aquela pessoa é tão feliz em tudo que ela programa? E às vezes a gente olha outro tipo de pessoa e a gente fala, mas por que essa pessoa programa e as coisas não acontecem? Todo ano ele fala que ele não consegue, todo ano o Palmeiras não ganha o Mundial, todo ano, enfim, tantas coisas acontecem. Por que será que todos traçamos metas? E algumas pessoas conseguem alcançar e algumas pessoas não conseguem alcançar. É por isso que eu trouxe aqui um pedacinho da história de Jó, para nós analisarmos um pouquinho, porque Jó foi uma pessoa que perdeu tudo que ele tinha. Jó era um homem muito rico, era um homem de Deus, e a Bíblia fala que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus bois, ele perdeu os seus jumentos, ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu a sua casa, ele perdeu os seus filhos. E então Jó passa por uma série de dificuldades,
Até que nesse capítulo que a gente leu, nesse pedacinho da Bíblia que a gente leu, a Bíblia fala que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Porque Jó reconquistou tudo que ele perdeu e reconquistou em dobro. Alguma coisa aconteceu que Jó conseguiu reconquistar em dobro. A Bíblia fala que ele terminou com muitos gados, com muitas ovelhas, com muitos jumentos. Jó teve mais 7 filhos, se a gente continuar aqui lendo. Jó tinha 7 filhos, perdeu os 7, depois Jó teve mais 7 filhos. O que será que acontece? Qual a diferença? Porque não adianta nós traçarmos metas e traçarmos metas se a gente não consegue alcançar as nossas metas. As metas são muito importantes, elas dão o norte para onde nós queremos ir. E eu acho que esse é um tempo, final de ano, é um tempo muito bom da gente conversar sobre essas coisas, porque nós estamos replanejando a nossa vida, nós estamos reconstruindo aquilo que vamos fazer no próximo ano. Por isso é muito importante de falarmos sobre isso agora. E então eu vou conversar com vocês sobre 3 coisas que são importantes. Sabe por quê? Porque não adianta nós termos as metas. Muitas vezes o que nós não temos são processos, são os meios, o que leva a gente a conseguir alcançar essas metas, o que leva a gente a conseguir atingir estas metas. Muitas pessoas fazem metas, mas elas não têm processos. As coisas acontecem ao longo da vida e ela não aprende com aquilo que aconteceu, e faz com que as mesmas metas que não foram batidas esse ano não sejam batidas ano que vem. Quantos de vocês aqui já estabeleceram, por exemplo, metas para emagrecer? Vejo várias meninas levantando as mãos e nenhum menino por enquanto. Opa, temos ali meninos também levantando a mão. Normalmente as metas que a gente estabelece para emagrecer, depois de algum tempo a gente acaba desanimando. E a gente acha que só não atingiu a meta e a gente não consegue parar e pensar o porquê que a gente não atingiu aquela meta. Nós não fazemos uma autocrítica do porquê as coisas estão acontecendo. Eu conheço um casal de amigos que certa vez eles falaram para mim e para Ellen, eles falaram assim: nós não queremos mais ter amigos. Nós não vamos atrás de novas amizades, porque o ser humano, ele é desse jeito mesmo, e o ser humano nasceu para chatear a gente sai chateado de todas as relações que a gente entra, a gente já teve amigo A, amigo B, amigo C, e todas as vezes a gente sai frustrado, nós não queremos mais amigos. E a pessoa estava falando muito sério com a gente. E eu fico pensando, poxa vida, ela é uma pessoa capaz de criticar o A, criticar o B, criticar o C, mas fazem 15 anos que eu deixei os teens. E os meus amigos que eu tinha aqui nos teens há 15 anos atrás, que eu deixei, na verdade, que eu deixei de ser adolescente, né? Porque nos teens eu continuo até hoje. Os amigos que eu formei há 15 anos atrás continuam meus amigos até hoje. O que acontece? Por que essa pessoa não consegue ser feliz nas amizades? Será que o problema é só do outro? Será que essa pessoa não consegue fazer uma autocrítica e olhar e falar, olha, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo e eu tenho errado nisso? Se nós formos olhar a Bíblia, o livro de Jó, eu quero que você fique com a Bíblia aberta em Jó, porque a gente vai ler alguns versículos. Vamos lá para Jó 3, versículo 25. Jó 3, 25. Fala assim, ó: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tão descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aqui nessa parte da Bíblia, Jó tinha já perdido todas as coisas, e então Jó para fazer uma autocrítica, e ele fala, mas o que está acontecendo? Então ele fala, eu já sei, eu tinha muito medo. Ele fala, eu temia muito que isso me acontecesse, eu vivia em função dessas coisas, e o diabo se aproveitou de uma falha minha,
para fazer com que eu tivesse essas perturbações, para fazer com que eu perdesse tudo. Então ele fala, agora eu paro, eu penso e eu vejo que aquilo que eu temia me sobreveio. Jó não tentou culpar A, não tentou culpar B, não tentou culpar C, ele não tentou culpar ninguém. Ele falou, eu percebi que aquilo que eu temia me sobreveio. Eu lembro na escola, eu não tinha muitos problemas de nota, mas eu lembro uma vez que eu fui muito mal numa prova de geografia. E eu não costumava ir mal nas provas. Então a minha primeira reação foi falar, a culpa é do professor. Ele não dá aula direito, depois o que ele pede na prova não tem nada a ver com o que ele explicou. E eu lembro que passou o tempo, e isso aconteceu já no segundo colegial. Alguns dias depois ia ter um simulado de vestibular, porque na escola que eu estudava, no segundo colegial, eles começavam os simulados de vestibular. E eu lembro que aquela nota naquela prova me fez tão mal, que eu estudei como nunca tinha estudado geografia na minha vida. E então eu fui para aquele simulado, e quando eu peguei o gabarito do simulado e a prova de geografia que eu tinha preenchido, eu vi que eu tinha acertado todas as questões. Falei, uau! Eu tinha tirado na primeira prova 2,8, não esqueço, lembro até hoje, 2,8. Chego no simulado, tinha tirado 10, acertado todas as questões. Será que a culpa era do professor? Ou será que faltou um pouco de estudo meu? Quantos de vocês já fizeram a mesma coisa? A professora de matemática deve ser a que mais sofre. A culpa é sempre dela. É ela que não coloca na prova as questões que ela ensinou na classe. É ela que não sabe explicar direito. Mas nunca é a gente que está conversando, nunca é a gente que não presta atenção, nunca é a gente que não estuda em casa o quanto que precisa estudar. Qual é a autocrítica que você tem feito de você? Das metas que você não tem conseguido alcançar, qual é a sua autocrítica? O que você tem feito para não errar de novo? Como eu nesse caso da prova. A hora que eu identifiquei que o problema poderia ser eu, estudei e logo depois atingi a meta que eu queria. Será que você tem feito autocrítica das coisas quando elas acontecem? Essa semana lá em casa, só para contar mais um exemplo, eu e a Ellen trabalhamos fora, temos o Arthur, a Ellen está grávida, da Alice, que daqui a pouco nasce, e nós trabalhamos fora, ficamos o dia inteiro fora, tem as coisas do Arthur, roupa suja para lavar dele. Esses dias até eu cheguei em casa e o porteiro do prédio falou, seu Vinícius, você viu como o Arthur chegou aqui? Ele estava com a calça rasgada, com a camisa toda suja, parecia que ele tinha ido para a guerra. Depois que a gente tem filho, é difícil não ter alguém para ajudar em casa, então a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa, que vai lá, ela lava as roupas do Arthur, faz as coisas para a gente, enfim. E na segunda-feira, a Ellen começou a sentir contração, ela está grávida da Alice, faltam ainda 2 meses para a Alice nascer, mais ou menos, e a gente foi para o hospital e a médica disse lá no hospital, olha, o seu útero já está bem fininho, daqui a pouco ele já estoura, e se ele estourar, a Alice vai ter que nascer. Então, por causa disso, você vai precisar ficar de repouso, você vai ficar quieta, porque ainda tem que aguentar 2 meses. Se não, imagina, nasce, tem que ir para a UTI, tudo coisa que a gente não quer. E aquela pessoa que trabalha em casa, ela resolveu se aproveitar dessa situação, porque sabia, poxa, a Ellen vai precisar de mim mais do que nunca agora. Mais do que nunca ela precisa que alguém esteja aqui para ajudar, para fazer comida, para limpar a casa. Então ela chegou, se aproveitando da situação e falou, olha, é o seguinte, eu quero um aumento. Eu quero 50% de aumento no meu salário, senão hoje é meu último dia. E a gente falou, nossa, mas que momento errado da pessoa fazer uma coisa.
E então eu saí para trabalhar no outro dia, e quando ela chegou em casa, eu pedi para ela, e eu falei, eu quero conversar com ela. Né? Eu não estava mais em casa, conversei por telefone. E eu tinha decidido, porque quando a gente trabalha, vocês daqui a pouco vão entrar no mercado de trabalho, você sempre tem que avisar 30 dias antes que você vai sair do seu trabalho. E essa mulher não podia fazer aquilo de, ou você me dá o aumento, ou amanhã é meu último dia. Então eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, esse é o último dia? Ok. Só que nós temos responsabilidades. Eu tenho as minhas e você tem as suas. E a lei fala que se você sair antes dos 30 dias, eu posso te dar uma multa. E a multa é o seu próprio salário. Então, por esse mês que você trabalhou, você não vai receber nada. Eu vou te aplicar a multa. Eu vou fazer como a lei manda. E aquela mulher, acho que querendo me constranger, ela falou para mim assim, fica tranquilo, Deus proverá. Aí eu fiquei pensando, olha só, a pessoa ela age de forma errada, a pessoa ela não consegue fazer uma crítica e falar, eu errei, e daí ela joga a responsabilidade para Deus, ela fala, Deus vai prover. Aí Deus não provê e a pessoa se chateia. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber fazer autocrítica. A gente precisa saber olhar para os nossos problemas e falar, eu errei. Tem hora que eu erro, tem hora que você erra. O que te fez não atingir as metas desse ano, por exemplo? Eu queria ter ido melhor na escola. Eu queria ter lido mais a Bíblia. E não conseguiu por quê? Daí a gente vai falar, porque eu não tive tempo, porque foi isso, porque foi aquilo, e a gente não faz uma autocrítica. E daí a gente vai traçar as metas para esse ano e não vai conseguir de novo, porque a gente não identificou, esse foi o meu erro. Como fez Jó aqui na história, ele falou, o problema foi eu tinha muito medo das coisas, e eu temi tanto, que aquilo que eu temia veio sobre mim. Parte do processo para você seguir melhor ano que vem é fazer uma autocrítica. Eu preciso correr porque eu só tenho mais 10 minutos. A segunda parte é parar de ser vítima. Vamos lá em Jó de novo. Jó, agora capítulo 5, versículo 8. Abre lá correndo. Jó capítulo 5, versículo 8. Um irmão está exortando a Jó, porque Jó começou a reclamar muito daquilo que aconteceu. Então esse irmão fala assim, Jó, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar e tantas maravilhas que se não podem contar. O que ele está falando para Jó é, Jó, para de reclamar. Jó, para de se dizer que é vítima. Muda a fita. Muda aquilo que você está falando, Jó. Adore a Deus, ore. Faça com que Deus escute a sua oração. Pare de reclamar, pare de ser vítima. Pare de falar que não deveria ter acontecido isso com você. Eu estava contando para vocês dessa cirurgia que eu fiz na língua. Depois dessa cirurgia que eu fiz na língua, eu precisei fazer mais 2 cirurgias no pescoço. Só no mês de agosto eu fui 3 vezes para o centro cirúrgico. E por algum tempo, durante o mês de agosto, eu fiquei pensando e eu falava, Deus, mas por que comigo? Eu sou tão novo, minha mulher está grávida, minha família está crescendo. Por que comigo? Eu tenho tantos sonhos lá no meu trabalho, coisas que eu quero conquistar. Por que comigo? E um dia Deus falou para mim, para de reclamar. Vai viver a vida. Para de reclamar, esquece. Eu sou Deus, eu vou fazer as coisas do jeito que eu tenho que fazer. Para de reclamar. Quantas vezes vocês reclamam?
Às vezes a gente passa por dores. Eu não sei se tem algum de vocês aqui que, por exemplo, já perdeu o pai, ou vive numa casa com os pais separados, ou alguma dificuldade que você tenha tido. Sabe, queridos, tem coisas que acontecem na nossa vida que são muito tristes mesmo. Mas tem hora que a gente tem que deixar o luto de lado. Para de reclamar, para de chorar, vamos viver a vida, o que tem para frente. Senão a gente fica preso. Sabe, para de reclamar e vai adorar a Deus. Para de reclamar e vai para o teu quarto. Senão a gente fica preso na história do passado. Quantas pessoas você conversa com elas, e nós, agora que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe. Sabe, quantas pessoas, e às vezes adolescentes da idade de vocês, que você percebe que estão presos em coisas que aconteceram no passado. Eu me lembro também, há muito tempo atrás, quando eu era líder da banda, que um menino que cuidava do som na época, eu acho que eu até já contei isso para vocês, ele um dia chegou e falou: Vi, eu vou fazer uma cirurgia no coração, porque eu estou com um problema numa válvula, os médicos identificaram. Ele tinha 11 anos, e ele ia fazer uma cirurgia no coração, e ele foi para aquela cirurgia, e na cirurgia ele pegou uma infecção. E ele foi para a UTI. E eu lembro que eu estudava muito perto do hospital que ele estava, e eu ia lá no hospital, e eu orava por ele, e eu chorava com ele. Ele nem me via, ele estava em coma, enfim. E depois de alguns dias, aquele menino faleceu. E eu lembro que eu não aceitei aquela situação enquanto líder. E eu questionava a Deus, mas por quê? Por que com um adolescente? Por que isso acontece? E por muito tempo eu fiquei até desanimado. E Deus fala: para de olhar para o passado. Talvez você não vai entender as coisas que acontecem. Talvez você não vai entender porque teu amigo te traiu, porque teu amigo abriu a boca para falar o que não deveria. Talvez você não vai entender o que aconteceu na tua casa para os teus pais se separarem. Talvez você não vai entender o que aconteceu com teu irmão, que ele entrou nas drogas. Talvez a gente não vai entender. Mas para de olhar para o passado. 2019 está aí. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para frente. A gente precisa parar de ser vítima da nossa história. A história é muito importante para que a gente vá para frente. E é por isso que esse irmão exorta Jó e fala: Jó, para. Eu no teu lugar, às vezes é fácil falar, mas é verdade. Eu no teu lugar, eu ia adorar a Deus. E eu ia entregar minha vida para Deus, e ia falar: Deus, minha vida está nas tuas mãos, e eu vou para frente. E se a gente vê a história de Jó, como eu contei aqui para vocês, lá no final a gente vê que Jó decidiu fazer isso, e deu certo. Por isso que eu estou falando, não adianta você ter metas. Quais são os processos? Você tem feito autocrítica dos problemas que você enfrenta? Você tem se feito vítima dos problemas? Você fica preso nos problemas lá que aconteceram no passado? E por último, construa o futuro que você quer para você. Vá à luta daquilo que você quer. Não desanime. Domingo, quando eu venho para a igreja, normalmente eu saio atrasado de casa. Eu tenho que chegar aqui às 6. Mas eu sou casado com uma mulher, e você que ainda não é casado, saiba que quando você for casado com uma mulher, você vai atrasar. Elas vão... Eu falo para... Talvez tenha algumas aí que falem, comigo não é tão assim, mas tá bom, com a maioria é. A Ellen, ela usa todo o tempo disponível que ela tem. Se ela for 1h30 antes para o banho, ela vai usar a 1h30 para se arrumar e vai atrasar. É sempre assim. Mas eu sei aonde eu preciso chegar. Eu preciso chegar aqui na igreja. Eu preciso sair de casa e vir aqui para a igreja. E normalmente eu saio atrasado. E no meio do caminho, quando eu saio de casa, o que eu mais queria era pegar todos os semáforos abertos.
Era entrar na marginal e não ter trânsito. Mas normalmente não é isso que acontece. E na nossa vida é assim também. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Mas saber que para chegar lá, algumas dificuldades vão existir. O semáforo vai estar fechado. E daí quando você se deparar com um semáforo fechado, você precisa saber, e agora, o que eu faço? Eu tenho uma decisão. Eu posso parar, esperar e seguir, mesmo que isso me faça demorar mais tempo. Eu posso desistir e falar, já que eu já atrasei mesmo, eu vou dar meia volta e vou voltar para casa. Eu assisto o culto da internet, fica sem tecladista aí na igreja. Eles se viram. Muitas pessoas fazem isso quando aparecem as dificuldades. Primeira dificuldade, primeiro semáforo fechado. Desiste, dá meia volta e volta para trás. E eu posso também atravessar o farol fechado, farol vermelho, e correr o risco de um carro vir de lado e me pegar. Aonde você quer chegar? E como você vai lidar com essas dificuldades que vão aparecer no meio do caminho? A vida não é fácil, não vai ser. 2019 vai ser um ano maravilhoso, mas não vai ser fácil para a gente cumprir todas as metas que a gente traçou para ele. Como você constrói o seu futuro? Você constrói o seu futuro? Você sabe aonde você quer chegar? Quando a gente sabe, quando a gente tem determinação, quando a gente tem foco, é inevitável, a gente chega, a gente aguarda o semáforo vermelho, espera ele ficar verde e vai. Quando a gente pega trânsito, tem hora que a gente precisa tirar o pé do acelerador e ir um pouquinho mais devagar, mas a gente vai mais devagar, até a hora que a gente consegue pôr o pé no acelerador de novo e acelerar de novo. Vamos lá para Jó 42:10, para a gente acabar. Abriram Jó 42:10 para a gente acabar? Pode ir subindo, pessoal do louvor. Eu já vou acabar. Fala assim, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha só, Jó entendeu o que ele precisava, entendeu que ele precisava seguir para frente, entendeu que ele precisava voltar a ter contato com Deus, e ele então foi orar. E a Bíblia fala que enquanto ele orava, o Senhor virou o seu cativeiro, o Senhor inverteu e deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Saber onde você quer chegar é o terceiro ponto. Ir lá para o teu quarto e falar, Deus, é isso que eu quero. Joelho no chão, oração. Talvez há algum tempo você não tenha estabelecido metas de oração, mas você precisa estabelecer metas de oração. Como nós ouvimos aqui no começo do culto, esse ano eu queria ler a Bíblia e orar, e esse ano eu consegui. É assim que tem que ser. Por isso, o processo envolve esses 3 passos, muito importantes. A autocrítica. Deixar de ser vítima, deixar de estar preso nos problemas do passado, e saber aonde você quer chegar, e construir com oração.